Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás, e a minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. Amigo, se quiser sair, fica à vontade. Viu? Igreja, bom dia. Que alegria, que satisfação poder estar na casa de Deus nesse dia especial, dia de sábado. Irmãos, há um tempo atrás eu assisti um filme, O Milagre da Cela 7. Esse filme é emocionante, não sei quantos aqui já assistiram, mas ele é emocionante. Retrata a história de um homem que ele tinha uma certa deficiência mental. Mas, irmão, você vai pregar sobre filme? Não exatamente. Isso aqui eu vou fazer uma alusão a uma situação que vamos ler a seguir a respeito de Jesus. Esse casal, ele se chama Memo e ela Ova, que é a filha dele. Essa cena, ele aguarda quando ela sai do colégio. E os seus amiguinhos a chamam de louco, de maluco. E ele a recebe, abraça, beija, e ao chegar em casa, essa menina, chamada Ova, pergunta à sua avó se o pai dela era louco. E a avó dela diz: não, minha filha, seu pai não é louco. Ele pensa igual a você. Ele age igual a você. E você tem sorte de ter um pai puro como o seu. E a história vai mais à frente. Até que esse rapaz, Memo, ele vai brincar com uma menina, filha de um policial
uma alta autoridade, e essa menina vem a falecer. E ele pega a criança, começa a gritar que ela estava dormindo. Ele não imaginava ou não sabia da morte dessa criança. Aí então aparece sua mãe, seu pai, toda a sua família e o acusam que ele havia matado aquela criança. E a situação fica desesperadora. A essa altura, o pai daquela criança, que é um policial, uma pessoa importante na cidade, encontra Memo e o prende. E aí é só o início das suas dificuldades naquela prisão. Primeiro, ele é agredido pelos policiais, agredido pelos presos, que acham que ele matou a criança e a violentou. Então imagine o desespero para aquele rapaz chamado Memo. Ali é só o início do seu sofrimento. É só o início das suas dores durante aquele período seu na prisão. E sofre por demais, sofre imensamente diante da acusação que lhe é imputada. Até que ele, ao chegar no presídio, os presos começam a perceber que ele tinha umas deficiências, que ele não era normal. Primeiro ele apanha bastante, os presos judiam dele, batem nele, até ele desmaiar. Mas com o passar do tempo, observando a forma como ele agia, perceberam a sua pureza. E ele começa a conversar com uma pombinha. E ao conversar com essa pombinha, os outros presos, principalmente o chefe daquele presídio, começa a perceber a sua pureza. Começa a perceber as dificuldades que ele tinha de relacionamento. E aí a sua vida começa a mudar. Ele não sai da prisão, mas sua vida começa a receber outro tratamento ali naquele presídio. Começam a observar as suas deficiências. Começam a perceber que ele provavelmente não tinha culpa. Começam a perceber que aquele crime que a ele é imputado, ele não devia ter cometido diante da sua pureza. E ao fazer suas palavras, ao conversar com aquela pombinha, é como se ele estivesse falando com uma pessoa, com alguém. E o próprio diretor do presídio, ao perceber aquela deficiência, percebeu, mas será que esse rapaz é culpado? Só que o pai daquela jovem, daquela criança que havia falecido, precisava de um culpado, precisava de alguém para acusar. E naquela época, esse filme se passa na Turquia. A Turquia tinha pena de morte, e aquele rapaz iria ser levado à forca. Mas eu não quero mais retratar sobre esse filme, porque senão eu vou dar um spoiler nele, e eu quero que vocês assistam depois do pôr do sol. Então, irmãos, aí qual é a minha pergunta para a igreja hoje? Quem está precisando de um milagre? Ninguém? Eu estou. Só eu e mais 3 pessoas estão precisando de milagre. Quem está precisando de um milagre? Amém, igreja? E o milagre aconteceu na vida de Memo. Alguém, um homem, uma pessoa, aceitou pagar a pena que Memo estava sendo acusado. Alguém morreu no seu lugar. Alguém aceitou pagar o preço. Mesmo
mesmo sendo inocente. Mas ele estava determinado a pagar uma pena que não cometeu. Porque o pai daquela jovem que havia falecido numa queda, ele precisava de alguém para acusar. E esse alguém era mesmo. Portanto, irmão, essa cena é de um filme. Porém, a realidade de uma prisão, a realidade dessa prisão, ela parece um pouco, ou parece tudo, ou parece muito, com uma história também real, uma história verdadeira que acontece na Bíblia. Que aí agora eu pediria aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de João, que nós vamos ler de 8:1 a 11. Mas antes de lermos, eu queria fazer uma oração, para que nós pudéssemos entender aquilo que vamos ler. Vamos orar então. Fechamos nossos olhos. Querido e maravilhoso Deus, eu queria te agradecer, Senhor, pelo perdão, pelo cuidado, e queria que o Senhor cuidasse, em especial, daqueles que hoje estão em dificuldade, daqueles que cometeram algum pecado, daqueles que estão com dores, daqueles que estão necessitando do teu amor e do teu cuidado. Que o Senhor cuidasse também daqueles que nos assistem através das redes sociais. Que Ele, ao ter sintonizado esse canal da Igreja Adventista do Conjunto Ceará, Ele possa encontrar a paz que Ele tanto busca. Que Ele possa encontrar a cura para as suas dores, através do canal da Igreja Adventista do Conjunto Ceará. Portanto, Senhor, fica conosco, nos faz entender aquilo que vamos ler. Por Jesus te agradecemos. Amém. Vamos ler, então, João 8, de 1 a 11. Vamos ler então. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os os ensinava. E versículo 3: E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O 4: E pondo-lhe no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que os tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como assistissem, perguntando, lhes endireitou e lhe disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e aquela mulher que estava no meio. Versículo 10 diz: Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que são acusadores? Ninguém te condenou. E o homem diz, e ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus disse:
nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, essa história dessa mulher, essa mulher é chamada mulher adúltera, mas ela devia ter outro nome. Deveria ser a mulher perdoada. Por quê? Qual é o final da história que a gente acabou de ler? Perdão. Mas na verdade, irmãos, o que essa história nos remete? Aquelas pessoas procuravam algo para acusar Jesus. E o que eles disseram? Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Quiseram o quê, irmão? Deixar Jesus sem saída. Em alguma situação da vida dos irmãos, de vocês, de nós, vocês já ficaram sem saída? Quando de uma acusação, quando de um confronto, de ideias, de acusações. Os irmãos também já ficaram sem saída? Acreditamos que sim. E aí eu pergunto, Jesus ficou sem saída? Não é, irmãos? Jesus não ficou sem saída. Primeiro, vamos ver, vamos ler novamente agora, João 8, 3, 4. 8, o 3 e o 4. Os escribas e os fariseus, deixem a Bíblia aberta em João, para que a gente possa entender. Para que vocês possam entender o culto comigo. Senão a gente não vai entender. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Vocês percebem, irmão, que eles levaram a mulher. Alguém peca sozinho? Não. Ninguém peca sozinho. Ninguém adultera sozinho. Mas eles tinham a intenção, tinham o desejo de confrontar Jesus. De alguma forma eles queriam pegar Jesus. Assim como o pai daquela jovem que faleceu e acusavam alguém, eles também queriam acusar Jesus. E eles acusavam do quê? Que Jesus precisava tomar uma decisão. Qual era a decisão que eles queriam que Jesus tomasse? Jesus poderia fazer isso? Mas Jesus poderia apedrejar? Não, irmãos. Por quê? A quem tinha o direito de apedrejamento da morte naquela época? Os romanos, não era? Então, se Jesus cometesse aquele ato falho de condenar aquela mulher a morrer, com certeza Jesus iria ter dificuldade de viver. Por quê? Que lei é que aquelas pessoas estavam dizendo que seguiam? A lei de quem? Portanto, ele também, das duas situações em que Jesus agisse, ele estava errado, para aqueles fariseus que o acusavam. E aí pergunto à igreja: existem fariseus modernos hoje? Muitos, irmãos. Muitos fariseus modernos existem, no meio de nós, entre nós, aí fora. Sabe por quê, irmãos? O fariseu moderno, ele pode não pegar essas leis de adultério, mas o fariseu moderno, ele procura um pecado para acusar. Ele vê o pecado com lente de aumento, com lente de contato. O fariseu moderno, ele não está preocupado com a salvação, ele está preocupado com o pecado do irmão. E aqueles fariseus que eram doutores da lei, que eram conhecedores da lei, eles sabiam tudo da lei, mas não do perdão, não da salvação.
Então, irmão, se Jesus concordasse com aquele apedrejamento e fosse contra a lei de Moisés, provavelmente ele seria até lixado, não é isso, irmão? Então, irmão, você consegue imaginar Jesus sem saída? Primeiro, irmãos, Jesus nunca fica sem saída. Jesus sempre tem uma resposta para nós. Jesus sempre tem o que dizer para nós. Jesus sempre vai ter uma saída para a minha dor. E essa situação daquela época, do filme que retratei, ela é muito interessante para nós hoje, diante da dificuldade em que estamos vivendo, diante da dor que estamos sofrendo. Eu pedi à igreja para que você abrir a Bíblia e vamos ler João 8:9. Todos acharam? Continue com a Bíblia aberta. Amém, igreja? Amém. Quer ler para nós, irmão Vladimir? Por favor. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Igreja, o irmão Vladimir falou, ele leu, a Bíblia não mente. Quem foram os primeiros a se retirarem? Mas os mais velhos pecam mais? Tem mais pecado? Tem, né, igreja? Nós somos mais velhos, temos mais tempo de pecado, mais tempo de artimanha. E o jovem não peca? Também peca. Mas nós, por sermos mais velhos, eu com 60 anos, quanto tempo de pecado eu tenho? O Ronei, com 22 anos, quantos anos de pecado ele tem? 22 anos de pecado. Então os mais velhos se retiraram. Os mais velhos se retiraram por quê? Porque os seus pecados estavam pesando. E o interessante, irmão, dentre aqueles que acusavam, com certeza, dentre aqueles homens que estavam acusando, que estavam pedindo para que Jesus dissessem que eles podiam apedrejar aquela mulher, com certeza tinha muitos daqueles ali que já haviam saído com aquela mulher. Verdade ou não? Porém, igreja, tudo estava errado. Primeiro, ninguém peca só. Ninguém adultera só. E outro detalhe, quem é que tinha que levar aquela mulher para o julgamento? O marido dela, o esposo dela. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam ver sangue, eles queriam ver dor. Os fariseus queriam ver destruição de vida. Eles não queriam uma vida salva, eles queriam ver uma vida destruída. E o versículo 10, irmão Vladimir. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher adúltera, ela foi acusada injustamente ou justamente. Irmão, Jesus, Ele não tem dificuldade em nos perdoar. Ele não tem dificuldade em nos salvar. Então aquela mulher que tinha sido acusada, ela olha para Jesus e ela se pergunta:
eu não vou ser morta, eu não vou ser apedrejada. Por quê? Todos aqueles que acusaram haviam ido embora, a começar pelos mais velhos. Então ninguém o acusou, ninguém apedrejou, ninguém falou nada contra aquela mulher. Então, irmãos, aí eu queria perguntar aos irmãos, quando Jesus se agacha e começa a escrever na areia, na poeira, se eu estivesse lá, eu teria curiosidade de ver. Você teria, Daniel? Você teria, Natan? Eu teria curiosidade de ver o que Jesus estava escrevendo. Então, imagino que Jesus pegou e disse assim, Carlos, começou a escrever, Carlos, fofoqueiro. Manuel, invejoso. Raimundo, trapaceiro. João, adúltero. E as pessoas começaram a se retirar. Irmão, Jesus não fez isso. Jesus não fez isso, sabe por quê? Porque Jesus não nos envergonha. Jesus não nos deixa envergonhados dos nossos pecados. Quer falar, Eduardo? Sim, aí eu acredito que Jesus, ao começar a escrever, aquelas pessoas vendo os seus pecados, foram se retirando, foram saindo, foram se dispersando. Sabe por quê? Porque Jesus poderia condenar e mandar apedrejar aquela mulher. Mas ele não fez. Como ele também não me condena, como ele também não nos condena. E qual foi a resposta de Jesus? Leia, irmão Vladimir, o último. Versículo 11. 10 de novo. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém, igreja? Então aquela mulher ficou impune? Aquela mulher ficou impune, igreja? Não, irmão, sabe por quê? Tempos depois, o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus padeceu na cruz, Jesus derramou o seu sangue. Sabe por quê, irmão? Pelos pecados daquela mulher, pelos pecados daqueles que acusavam e pelos nossos pecados. Amém, igreja? Jesus não deixou que aquela mulher pagasse, como ele tem feito a mesma coisa conosco. Ele tem nos guiado, ele tem nos carregado em suas mãos. Então, aquela mulher pensava que ficaria impune. E ela até ficou. Sabe por quê? Porque tempos depois, Jesus morreu pelos pecados daquela mulher. Pelos meus e pelo de vocês. Amém, igreja? Irmão, qual é o salário do pecado? Está em Romanos 6, 23. Então, quando erramos, quando pecamos, alguém vai pagar em nosso lugar. E Jesus deu a sua vida por aquela mulher que agora era e estava sendo perdoada. E eu pergunto aqui à nossa amada igreja, quem hoje está precisando de um perdão,
Quem hoje está precisando de uma nova chance? Amém, igreja? Todos nós estamos carentes de quê? Do amor de Jesus. Todos nós padecemos da sua glória. Igreja, Jesus quer falar a mim e a você hoje. Por quê? Não há um pecado que Ele não possa perdoar. Amém, igreja? Não há dor que Ele não solucione. Aquele Jesus que morreu na cruz pelos pecados daquela mulher, Ele está aqui agora, no meio de nós, para perdoar os nossos pecados, para nos dar mais uma chance, para dizer: igreja do Conjunto Ceará, eu estou com vocês, até a minha volta. Eu quero pedir, eu quero implorar que vocês continuem a permitir que eu esteja na vida de vocês. Amém, igreja? Porque nós temos alguém para acreditar, para nos salvar. Irmãos, esta é a minha oração para hoje, para a nossa igreja. O perdão do Senhor Jesus. Amém, igreja? Igreja, eu queria orar pelas pessoas necessitadas que estão no leito, inclusive a minha sogra, que se chama Maria. Mas pela glória de Deus, pelas orações, ela está começando a ter melhora. Queria orar também pelas pessoas que aniversariaram durante esse mês de outubro. Se você que aniversariou nesse mês de outubro, que Jesus possa ser com você. Vamos orar então. Querido e maravilhoso Deus, obrigado pelo teu perdão. Acreditamos sinceramente, Senhor, no teu sangue derramado para nos livrar da morte eterna. Queríamos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje. Que os nossos irmãos, nossos amigos, nossas visitas, em especial as que nos assistem pelas redes sociais, que possam ser agraciadas com o teu perdão, pois precisamos do mesmo. Precisamos também, Senhor, do teu cuidado, para nos livrar das dores do dia a dia, das dificuldades do dia a dia, especialmente dos nossos pecados. Que o Senhor possa perdoar e que possamos sair daqui perdoados, com a certeza de que o Senhor logo volta. Por isso, Jesus, te agradecemos em teu nome. Amém.